Bom dia, pessoal. Muita satisfação estar aqui, né? Esse evento tão grande, tão referência, principalmente para nós técnicos e estudantes. É muito importante dizer que, seguindo essa toada que a gente tem visto nos palestrantes, a nossa intenção aqui é trazer situações que o técnico, que nós, que vamos levar as soluções aos produtores, a gente tenha noção, consciência da importância do técnico e da importância de darmos as soluções necessárias para que eles possam tomar a decisão de investimento, tomar a decisão de conduta da melhor maneira possível. Então, a problemática do dejeto é uma situação que a gente tem que ver como oportunidade. Os dejetos, eles são tudo que nós emitimos em sistemas de produção agrícolas, agropecuários, industriais ou até doméstico. Vamos dizer, ué, mas como assim? Quando eu estou na minha casa, eu gero lixo. Quando eu estou na minha casa, eu gero esgoto. Nisto, nós temos que escolher a melhor forma de cuidar desses dejetos. E nisso, quando nós temos o confinamento é uma situação bastante preocupante, mas que nós temos que ter uma visão de oportunidade. Que seja, se nós vermos somente o problema, nós vamos ficar rodando em volta e não vamos ter solução. E nós temos de pensar que, se mal manejados, é que vai ser um problema. Então, ele pode poluir, ele pode inviabilizar o sistema de produção, e quando eu penso na palavra, que antes do ESG era a palavra da moda, quando eu penso em sustentabilidade, eu penso em quê? Sustentável ou sustentar é permanecer. Então, para ficar na produção, eu tenho que pensar em tudo aquilo que a minha produção pretende e tudo aquilo que ela emite, tudo que ela gera para conseguir avançar. Olha que foto romântica. O que lá tem ali? O que tem ali? Fala lá para mim. Ó. Não é romântico? Ué, mas ninguém acha que é romântico? Umas borboletas amarelas. Não tem aquele poema do Vinícius? Como é que é? As borboletas amarelas. O meu menino cantou para mim no Dia dos Pais. As borboletas azuis, as brancas, as amarelas. Não, ali é confusão. Não é, não. É um biscoito de vaca, né, que a gente chama a bolacha da vaca. E a borboleta está ali a troco de quê? Se eu fosse borboleta, eu ia sentar no esterco? Claro que eu ia. Ali tem matéria orgânica, e ali, a hora que a matéria orgânica começar a biodegradar, ela vai aquecer. Então, eu tenho fonte de alimento e calor. Para quê? Para gerar a minha larva. E eu só pus a borboleta para dizer que era romântico, mas podia ser mosca. Né? E aí eu podia ter colocado uma foto assim, bem cheio de larvas. Né? Os caras que trabalham com dejeto é tudo porco. Né? Não. Ali nós temos que, para quebrar esse ciclo, quebrar o dejeto, quebrar a bolacha da vaca. Ah, mas o cara vem lá de Juiz de Fora, 3 horas de viagem, para falar que a gente já sabe. Não sabe não, porque eu tenho visitado propriedades que, a hora que eu jogo uma pedrinha numa lagoa que tem 15 dias que a lagoa está parada e ninguém esgotou, e ergue aquele monte de mosca, o cara fala assim, uia, você descobriu onde estava a mosca? Não, o cara está morando lá, gente, como é que não pode ver que não tem mosca ali? Então, é assim, nós estamos aqui para tentar fazer com que essa coitada, olha, ela não tenha esse medo da mosca. Eu já vi vacas de alta produção caírem mais de 70% da capacidade produtiva, porque ela gastava o maior tempo da vida dela pegando comida no coxo, jogando para trás para tocar a vaca, para tocar a mosca, e o rabo dela estava rodando mais do que os ventiladores de resfriamento. Era uma máquina, o rabo dela fazia até assim. Ó. Então, a vaca tem que fazer o quê? Outras pessoas já disseram aqui, não é a minha área. A vaca tem que ficar deitada, calma, sossegada, para produzir leite. Senão, se ela tiver que correr da mosca... E aí? Por que é a oportunidade? Olha, nós temos aqui a origem do esterco. Olha o bovino, ó. Olha o bovino, ó. Nitrogênio, fósforo e potássio.
Não pode ser problema isso aqui, tem que ser solução. Eu tenho que ter, a partir de um volume desse, olha, 15 mil quilos por cabeça por ano, é o que mais produz nitrogênio. Ah, mas dá um problema isso, fede. Eu vou comprar nitrogênio, fósforo e potássio? Eu já tenho. Quem já descobriu isso? O produtor, todos os produtores que nos procuram querem fazer o manejo adequado, querem fazer o biodigestor. E aí aqui, em forma de desenho, né? No fim, os suínos, eles produzem mais, mas para a questão de peso animal, nós, de bovino, de leite, estamos na frente, inclusive na produção de biogás. O bovino elimina 9% do seu peso por dia, 60% de fezes, com teor de água de 85%. Como todos os resíduos, a maioria é água. E entre fezes e urinas, chega a dar 38 a 50 quilos. E a minha fala principal aqui hoje, para todos nós, e eu fico fazendo isso como um mantra. Vamos lá, lê comigo. Estes resíduos podem se tornar uma oportunidade para o produtor se manejados adequadamente. Olha, mas que conversa boba, falando isso de novo. Não, é mantra, para a gente poder pôr isso na cabeça. E a hora que eu atender um produtor, a hora que eu for fazer a minha consultoria, a hora que eu for fazer a minha consulta de médico veterinário, o meu planejamento de zootecnista, eu poder pensar que aquilo é uma oportunidade e não que é um problema, né? E aí? É problema? Olha o que a gente tem de foto. O que vocês acham que está acontecendo ali? Mau cheiro, criação de mosca, emissão de gás de efeito estufa, né? Então, nós temos que pensar de uma maneira de evitar. Tem até uma canaleta aqui, mas olha depois, uma cacimba, né? E isso pode, sim, dar problema com o órgão ambiental. E eu já vi isso acontecendo. Então, o manejo, ele é realizado conforme o modo que o dejeto está. Sólido, semissólido ou líquido. Ah, mas como é que faz a opção? Eu ponho água no resíduo? Eu ponho água no esterco da vaca? Se você puder não pôr água, eu prefiro. Fala, como assim você prefere? Ué, eu tenho que conhecer meu produtor. Se eu falar para um produtor com 20 vacas, que ele tem que ter um flush, que ele tem que ter uma bomba, que ele tem que ter... Eu estou inventando a roda, para que eu vou ficar pondo coisas para o cara fazer se ele tem que cortar capim, ele tem que buscar a vaca lá no meio do pasto, ele tem que cuidar de bezerro, aí agora eu estou pondo, liga a bomba, desliga a bomba, liga o flush e liga a peneira. Não, gente, vamos trabalhar raspando. Raspa a cada 2 dias, por que não? Então, tem possibilidade, sim. E quais são as possibilidades? Olha aqui. É uma foto de uma colega da Emater, a Emater sempre junto com a gente, na questão dos pequenos produtores. Olha, o cara pegou esse tratorzinho que ele tinha lá, engatou um negócio que ele mesmo criou aqui na frente e está raspando a sala de espera. Ué. Pode fazer isso? Está jogando dinheiro fora? Não, está adaptando. Ele usa o trator para outras coisas e troca a frente com essa borracha. Então, dá para fazer. Por isso que nós estamos aqui para falar para vocês do manejo de dejetos para pequenas e médias propriedades. Né? O grande quase sempre vai ter capacidade de investimento para ter um sistema mais automático. Mas nós temos que pensar que o problema que o dejeto pode causar é o mesmo problema que ele causa no pequeno, no médio e no grande, quando mal manejado. Eu posso ter uma propriedade pequena, extremamente impactante ambientalmente, negativamente impactante. E eu posso ter uma propriedade grande, extremamente sustentável. Não existe mais isso de que a produção em grande escala, a produção intensiva, ela é mais poluente ou mais ambientalmente impactante do que a pequena produção, ou a produção a pasto. Isso caiu completamente por terra. Nós temos de ter hoje uma vaca produtiva, bem alimentada e confortável para produzir o mais que ela pode do seu potencial em leite e a gente cuidar daquilo que, claro, essa vaca vai produzir muito mais resíduos do que uma pé duro que eu tenho lá solta no pasto e
produzindo leite o dia que ela resolve, né? Se fosse assim, né? E aí, tudo isso aqui, o que nós vamos fazer? Olha lá, olhando assim, o traseiro dessas vacas. É tudo vaca girolando, vaca giro, que é mais rústico. Eu vou pôr essa vaca ou não em confinamento? Aí é a escolha que o sistema de produção vai te trazer. Mas, no manejo de dejetos, eu vou fazer raspagem. Eu não vou pôr uma limpeza hidráulica numa sala de espera dessa, né? A minha estrutura não leva para isso. Então, a gente tem que ter critério para isso. Então, e já vi sistemas extremamente pequenos, que você chega lá, o cara tem flush, tem bomba, tem isso, tem aquilo, e um monte de menino para ajudar ele a trabalhar, porque senão, o que ele faz na vida dele? Com 15 vacas, né? E um monte de botão para apertar. Mas troco de quê? Quem será que inventou isso? É um de nós querendo vender alguma coisa para o cara. Impossível. Eu vendo bomba, eu vendo lona, eu vendo alguma coisa que daí eu enfiei na cabeça dele que tinha que ter. Então, aí nós temos que ter a questão de ética, de critério, de não só vender um produto ou um equipamento, né? Então, é o nosso grande papel aqui. E aqui? Tem alguma coisa errada aqui? Não. Se eu tenho possibilidade de raspar o meu esterco a cada 2 dias, eu posso raspar. Posso pôr no carrinho de mão e levo para um amontoamento. Falo, ixi, olha o cara da Embrapa falando que pode ter amontoamento. Pode. Ah, mas não dá problema ambiental, não? Não. Ele vai ficar ali 15 dias, 20 dias no máximo. E você vai destinar isso da melhor maneira possível, né? Quando for chover, você vai cobrir isso, né? Então, é possível. Ou, se você tem uma produção maior, você vai fazer um galpão para um amontoamento com uma estrutura de cobertura, que vai te dar um suspiro, vai te dar uma oportunidade de armazenamento muito maior, né? E também pode ser, inclusive, em saco, olha aqui, para daí você poder facilitar a aplicação disso quando estiver já estabilizado. Agora, isso não pode, ó. Eu tenho um amontoamento, choveu, escorreu tudo, estou perdendo nitrogênio, estou com o risco disso correr para o curso d'água, disso correr para um lugar que pode passar, por exemplo, um bezerreiro, aumentar risco de contaminação do meu processo produtivo, né? Então, o monte não pode ser mal manejado. Agora, se olhando bem, tem até umas situações aqui que estão com material vegetal aqui, ó, planta. Para nascer um pé de planta ali, quanto tempo será que esse esterco está amontoado? Então, você chega na propriedade. Ah, onde que fica? Ah, eu tenho aqui uma compostagem do dejeto seco. Ah, então mostra para mim. Aí o cara mostra para você, está um baita de um pé de capim assim. Ué, como é que é compostagem? Não, esse capim nasceu aí. Ué, que compostagem será que é essa? Já está, pelo menos, com 60 dias. Para o capim germinar e nascer, não é compostagem. O que tem que ter em compostagem? Estabilização e aplicação, não é compostagem. Só o nome que ele viu em algum lugar está usando. E o manejo de esterco líquido é quando você tem um número de animais suficiente para que você tenha limpeza hidráulica de pisos, que pode ser, no caso do compost, só a sala de espera, sala de ordenha e a pista de alimentação, ou, no caso do freestyle, você vai limpar as pistas onde os animais ficam também. E aí você, dependendo do número de animais, você vai ter indicação ou não de um sistema de tratamento ou só de um depósito, só de uma chorumeira. E, com baixo volume, você não precisa ter sistema de separação. Então, o volume, para aqueles que vão participar da visita, o volume igual a gente tem aqui no sistema de produção de leite escola da UFV, já preconiza o manejo de dejetos. Para sistemas menores, você pode ter uma lagoa, e dessa lagoa você vai aplicar ela de uma forma com bomba de rotor aberto, com aquele tanque Bauer, que você capta com tomada de força no trator e leva para aplicar numa área que você escolha. E aí, né, tem o freestyle, tem a ranhura serve, inclusive, para facilitar o destino disso, igual o Marcelo falou anteriormente, e um gradeamento aqui, para não entrar capim para o sistema de
de armazenamento. Pode ser no formato de canaleta, e depois você tem que, obrigatoriamente, hoje todos os estados cobram isso, você tem que ter as suas lagoas com revestimento de solo. Tem que ter uma lona PEAD no fundo, e não precisa ser com alvenaria, você pode adquirir a lona e fazer uma fixação dela só com solo em volta. Não precisa ter obra civil. Você compra essa lona, não é um investimento tão alto, e você consegue regularizar ambientalmente sua propriedade. E aí, é assim, olha, desse jeito. Vocês conseguem ver que aqui, olha, não tem uma obra. Ela entra aqui no solo, põe o material de terra aqui e fixa essa lona. Olha, ela tem as dobras, como se fosse você colocar um lençol de elástico, ao contrário, né? E aqui também, ó. Então, a tubulação do dejeto vem por cima mesmo, e, normalmente, nós temos indicado, dentro de um projeto que a gente tem participado, que você não precisa ter 2 lagoas e de uma lagoa passar para outra. O que você precisa é, para diminuir a emissão de gás de efeito estufa, manejar essa lagoa a cada 15 ou 20 dias no máximo. Aí, o que é manejar? Você esgotar ela para o máximo que você puder. Porque se você deixar acumular dejeto ali, sem peneira separadora, o que ela vai fazer? Vai virar uma plasta, e você não vai conseguir tirar isso nunca, né? Aí nós não estamos indicando agitador. Vocês estão vendo como é que eu estou atendendo o pequeno? Então, é possível fazer. A gente acompanha isso. Não é uma coisa que eu estou tirando do chapéu. E não é resultado de pesquisa da Embrapa, não. É a gente atendendo e trabalhando com o produtor. Claro que nós trabalhamos com a questão de pesquisa, nós já medimos isso tudo enquanto emissão de gás de efeito estufa com avaliação do ciclo de vida. E emite menos, se você fizer o manejo adequado. Daquilo que você consegue diminuir de gás de efeito estufa, de emissão de GE, do sistema de manejo de dejetos. Porque tem um limite. Não tem jeito desse volume de esterco que você tem não emitir. Não é assim que funciona. Do mesmo jeito que nós não podemos, como tivemos na palestra de ontem, pessoas abordando isso. Você vai zerar a emissão de uma vaca? Não, porque ela é um ruminante, porque ela vai fermentar, porque ela vai produzir gás de efeito estufa. Aí, só se você não quiser produzir leite. Aí você não produz gás de efeito estufa, né? Parou. Bom, e quando eu trabalho com o dejeto que eu estou chamando ali, o resíduo esterco semissólido com reuso de água. Aí é aquilo que nós temos aqui, por exemplo, na fazenda experimental da UFV. Você tem a peneira separadora, o material sólido ou vai para a compostagem ou volta direto para a cama de compost, e pode voltar para a cama de compost do jeito que ele sai da peneira separadora. Se você tiver uma área do compost de vaca seca, é melhor. E a parte líquida, você pode ou aerar, o que nós estamos quase hoje desaconselhando, porque está gastando energia, não vai aerar, mas vai aplicar a cada 15 dias. Então, é tudo muito óbvio. Uma peneira separadora, tem muitas aí no mercado, essa é a que a gente opera lá na Embrapa. E esse é o nosso sistema lá, né? A peneira separadora, aqui uma caixa de areia, lá no fundo o biodigestor, e aqui o tanque de biofertilizante. Esse tanque de biofertilizante e o reuso de água na Embrapa Gado de Leite, ele existe desde 1989. Sabe quanto, com o resultado de pesquisa, que nós estamos agora, saiu um TCC de uma aluna, refizemos, abrimos o motor da bomba, ligamos a bomba para a limpeza do piso e medida do volume, com toda a questão de pegada hídrica. Sabe quanto que o sistema aqui, o biodigestor veio em 2011 com o projeto nosso no CNPq. Sabe quanto que nós economizamos utilizando para a limpeza do piso o biofertilizante? Porque a gente utiliza essa água que está aqui, nós não pegamos água nova para limpar o piso do freestyle. Nós limpamos o freestyle com água de reuso. Sabe quanto que a gente economiza de água nova? Alguém tem ideia? Mais de 90%. Naquilo que hoje
A maioria das empresas de agropecuária querem colocar no seu portfólio que nós somos amigáveis ambientalmente. Se você puser num sistema de produção o leite que nós produzimos, economiza 90% de água nova. Isso já é. Já, já, as empresas captadoras vão estar pagando um bônus para isso, pode ter certeza. Eu estou economizando 90% de água nova. Não aumenta a mastite, não aumenta a doença de casco e não tem mosca. Quem quiser pode ir lá na Embrapa visitar, nós não criamos mosca, nós criamos vaca. E bezerro, né, Mariana? A Mariana gosta muito de bezerro também. Aí, o que nós temos para os produtores mais tecnificados? A possibilidade do biogás, né? Que ele não é só uma alternativa, mas ele pode, fazendo geração distribuída, ele pode produzir energia elétrica e essa energia elétrica entrar na rede e ele receber em crédito de energia elétrica. Não estou falando ainda de crédito de carbono, que o Brasil está para resolver essa situação toda. E o biodigestor é o quê? É um equipamento, é uma câmara, onde ele proporciona condições para as bactérias produzirem biogás. Não é o biodigestor que produz o biogás. Estou falando para vocês, você sabe isso muito melhor que eu. O biogás é uma mistura de gases que tem como componente que eu agora quero, ao contrário da vaca, eu quero metano. Se eu quero metano, eu vou propiciar o desenvolvimento das bactérias metanogênicas. E elas vão produzir metano. No biodigestor lá da Embrapa, nós chegamos numa época de verão, com altas temperaturas, a ordem de 75% de concentração de metano no biogás. Né? E o biofertilizante, que é uma estrutura extremamente vantajosa para o produtor. Ele vai fazer economia da aquisição de insumos externos. Então, ele diminui a aquisição de nitrogênio, fósforo e potássio, de adubação química. Nós fizemos experimentos na Embrapa com a aplicação do biofertilizante de bovino de leite. No capiaçu, ele atende 100% da demanda de nitrogênio. No plantio da cana, na capineira de cana, atende 100% da demanda de nitrogênio. No plantio de milho, ele atende 60% da adubação nitrogenada. Então, é muito lucro se você for pensar desse jeito. E tudo isso tem artigo publicado, tem entrega para a comunidade científica e para os técnicos para você poder fazer. Primeira coisa, eu tenho biofertilizante aqui. Eu tenho que saber o que ele tem. A maioria dos produtores não tem essa sensibilidade de buscar entender a composição do biofertilizante. E ela varia conforme a alimentação do animal. Ela varia conforme o tipo de manejo que você emprega. Então, é importante avaliar o biofertilizante, é importante avaliar o solo para saber o quanto eu vou aplicar. Primeiro, para não desperdiçar, e segundo, para aplicar em áreas que são mais relevantes de serem aplicadas. Tem que ver com o agrônomo, claro. Agora, qual que é a diferença da adubação química para a adubação de biofertilizante, da adubação orgânica? Ela está com todos os nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, na mais fácil e na melhor forma de disponibilização para a planta. Então, é ganha-ganha. É uma grande oportunidade. E o biogás, novamente, bovino, por peso de unidade, de peso vivo, é o que vai produzir, comparando com suínos e aves, que são tradicionalmente produtores de biogás, é o que vai produzir o maior volume de metro cúbico de biogás por animal por dia. E esse é o nosso sistema lá. Cai na caixa de equalização, vai na peneira separadora, e a peneira separadora, essa é a antiga ainda, que era uma de suínos que a gente usava. O dejeto seco, o resíduo seco, cai nesse carrinho e vai para a compostagem ou para a cama, e o líquido cai no tanque de equalização. É um tanque que foi construído em 89, no sistema de solo-cimento, e está lá até hoje. E a gente morre e ele está aqui. E o que é a geração de energia? O motor de Scania, adaptado da queima de diesel para a queima de biogás. Tudo isso que eu estou falando para vocês é tecnologia brasileira. Não tem nada que falar, porque tem uma coisa importada, caríssimo. Não.
É tudo coisa que nós temos no mercado nacional. Se você entrar no Mercado Livre e falar biodigestor rural para bovinos, é R$7.000, você compra um biodigestor para 15 vacas. R$7.000 chega no correio. Você faz o buraco, com 20 dias você tem biogás para queimar no seu fogão. Pode acreditar. Entra lá no Mercado Livre, você consegue comprar um biodigestor por R$7.000. Fala, mas não tem esse dinheiro, não. Não, mas você não é produtor de leite ainda. Vamos pensar primeiro em ter vaca, para depois saber o que faz com o esterco, né? E aí, ó. Então, sistemas grandes, confinamento, em Leópolis, no Paraná, gado de cara preta, ele fica pasto, depois ele vem para aqui 2 ou 3 meses, isso tudo produz energia elétrica. Eles lavam com essa tubulação azul que tem aqui, ó, lava a cada 2 dias esse piso concretado, aí lava, isso vai para o biodigestor e produz energia limpa. E esse é o sistema de limpeza hidráulica dos pisos do Freestyle, lá de Coronel Pacheco, né? Então, tem o flush de água de reuso, está aqui quebrando as bolachas da vaca para não criar. E a vaca não precisa ser removida, para não criar mosca. E aí as moscas morreram. Tem ninguém chorando, né? Se todo mundo tivesse raiva de mosca igual eu tenho, mas tem gente que quer conviver com a mosca, não consigo entender. E a água residuária é o quê? A água residuária é toda a água que nós vamos descartar ela depois do uso. De novo, é uma oportunidade quando bem manejada, né? E aí a água ela tem diversos usos. A água que eu sujo aqui, ela vai sobrar lá na casa da professora Poliana, morro abaixo aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque dá problema e a maioria das vezes que um sistema de produção é visitado aqui em Minas pela Supram, é com uma denúncia anônima de algum vizinho. Pode ter certeza disso. E como é que é o reaproveitamento? Todo sistema que você cicla e diminui o gasto de água e, no final, produz biofertilizante, o biofertilizante é a utilização do reuso direto agrícola da água, né? E a fertilização, a fertirrigação ou biofertilizante, ele traz muitos ganhos no sistema de produção de leite. Por quê? Porque, além do nitrogênio, fósforo e potássio, ele tem todos esses componentes que fazem o que nós chamamos de condicionamento do solo. E aí, é uma publicação recente do nosso colega lá da Embrapa Pecuária Sudeste, você tem que trabalhar com os 4 Cs. Produto certo, taxa certa, tempo certo e local certo. Eu vou aplicar biofertilizante com a chuva caindo? Não, é porque não vai escorrer junto com a chuva. Eu tenho que aplicar ele no momento certo, a quantidade certa, e tem que ter análise de solo, tem que ter os aspectos legais, né? No local certo. Ah lá, isso aqui é a foto que eu tirei. Uma mangueira flexível na Rua do Milho. Não precisa ter pivô central, não é isso que nós estamos aqui falando. Se você tiver um flexível, uma bomba de rotor aberto, você sobe um morro danado e aplica lá na área de pastagem degradada. Por que não? E assim, se você tiver gotejamento, você tem que pensar que você vai ter que diminuir a densidade de matéria orgânica do seu dejeto, porque senão ele vai entupir. Do mesmo jeito, aspersores. Isso não combina muito bem com a aplicação de biofertilizante originário de bovinos. Por quê? Porque tem fibra, mesmo você passando pela peneira separadora. E o fertilizante, então, ele ajuda no solo a questão de correção de acidez e pode aplicar no sistema, por exemplo, do balde cheio, pastejo rotacionado? Não só pode, como deve. Você tem que lembrar que tem que ter um tempo de espera. Aplicou o biofertilizante, tem que esperar pelo menos 20 dias para entrar com o gado de novo. Mas no piquete rotacionado isso combina e funciona muito bem. A maioria dos produtores de balde cheio utiliza a aplicação de biofertilizante, diminuindo a dependência de insumos de nitrogênio no sistema de produção. E aí você tem o quê? A melhoria das condições sanitárias do seu rebanho, das condições ambientais e naquele foco que nós hoje temos que trabalhar, muito bem visto, que é a questão de saúde única, né?
que o médico veterinário, o zootecnista, está tão ligado nisso, para a questão de diminuição da utilização de antimicrobianos, do cuidado dos animais doentes, para que isso não seja uma situação que você perca o controle. E aí o resíduo entra nessa pegada de saúde única também, porque você vai diminuindo mosca, você vai diminuir problema de doença de animais mais sensíveis, como, por exemplo, o bezerro. Né? E nós conseguimos uma economia de água, então, nós gastamos lá 35 litros por unidade animal por dia. O normal, quando você usa água nova, é de 200 a 250 unidades animal de litro de água por unidade animal por dia. Uma economia de mais de 80% de água. E outra coisa que é importante, e isso já é legislação de 2019 no Paraná, e o Paraná, Santa Catarina, eles são mais à frente na questão de legislação ambiental. Certamente, o Copan, né, de Minas, vai adotar isso. É obrigatório no sistema de produção você medir a água que você utiliza. A água é importante. Quem vai dimensionar um freestyle, quem vai dimensionar um compost, já entra com hidrômetro. Além de você saber o quanto que a bomba trabalha, além de você saber do quanto que você tem de armazenamento, a água utilizada deve ser medida e anotada. E esse é, hoje, uma situação que a Embrapa está trabalhando num projeto da Nestlé, que é a medida de gases de efeito estufa, né, em parceria com a UFJF, estamos aqui em umas fazendas aqui de Minas, e a aplicação do compost, lá na fazenda de Coronel Pacheco. Olha aqui, isso aqui é um luxo. Se quiser, você consegue até vender isso, não que nós vamos vender, mas é importante você pensar na integração do sistema de produção, que seja, eu tenho a cama de compostagem, isso não é um resíduo, isso não é um problema, isso é um adubo, isso é um biofertilizante. Então, nós temos nesse projeto a medida, o que estamos conseguindo provar e nós vamos publicar isso ainda, mas os resultados preliminares nos indicam que a cama de compost no Brasil emite menos do que no hemisfério norte. E é esse tripé, produtividade, meio ambiente e saúde. Então, às vezes precisa só de um homem para poder conduzir o manejo de dejetos. E os experimentos que nós estamos conduzindo? Nós vamos lá na Embrapa, em Coronel Pacheco, buscamos o esterco, diluímos esse esterco com água de lavagem, passamos pela peneira e vamos trabalhar aqui nos projetos que nós estamos conduzindo com soro de ricota e lodo de ETE de cervejaria. Não é aquela parte que o povo faz pão, não. É o lodo do esgoto. E aí, esse experimento foi um experimento muito grande. O experimento de biogás dura quase sempre assim, olha, 160 dias. Nós temos parceiro aqui em Viçosa, recebemos alunos lá, o professor André, professora Natália, do Departamento de Engenharia Agrícola, né, que trabalham com a gente nesses projetos de codigestão de soro de ricota com dejeto bovino, por exemplo, em biodigestores de 60 litros. Né? E esses são os biodigestores, aqui é o gasômetro, eles ficam em área externa lá na Embrapa, mas são em escala laboratorial. Para a gente chegar no final das contas e indicar para o produtor, você pode misturar outros resíduos. Pode misturar capim, pode misturar resto de alimento, seu biodigestor tem suporte para isso. E acompanhando as variáveis e a produção de biogás. O projeto mais recente nosso, isso é o reator UASB, num projeto já iniciado, onde a gente vai fazer codigestão de caldo de capim com dejeto bovino. É isso, muito obrigado. Quem quiser, esse QR Code é o meu contato telefônico direto, tá? Pode me adicionar no WhatsApp e pode me mandar um monte de mensagem que você quiser. Se começar a falar muito bobagem, eu bloqueio. E eu não sei como é que está funcionando isso, professora Poliana e organização, essa minha apresentação ela pode ser compartilhada com todo mundo que quiser. Não tem nenhuma restrição e pode ser em PowerPoint mesmo, não precisa ser nem em PDF, nem nada, isso está aberto. Né? Vou arrumar serviço para os caras e o povo vai querer, às vezes, baixar essa... Né? Mas não tem nenhuma restrição, tá bom?
Pessoal, aproveitando que o Marcelo comentou sobre a apresentação, todas as palestras estão sendo gravadas. A gente vai colocar no nosso YouTube do Sim Leite, mas no modo privado. E vocês que fizeram a inscrição vão receber um link para ter acesso a essas palestras dos 2 dias, que vai ficar disponível por um tempo determinado. A gente só pede um pouco de paciência, que a gente vai organizar tudo para enviar o link com as palestras. E aí não só, né, a apresentação, como também a preleção que foi feita aqui. Tá joia? E em breve vocês receberão mais informações pelo e-mail. Neste momento, convidamos a senhora Fernanda Souza, professora do Departamento de Engenharia Agrícola da UFV, para realizar a moderação das perguntas e respostas entre o Dr. Marcelo e os participantes. Lembramos que as perguntas podem ser entregues por escrito ou enviadas pelo aplicativo Slido. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Dr. Marcelo pela excelente apresentação. Como a gente comentou, é um assunto bem amplo, bem complicado aí de abordar, mas eu acho que foi bem suficiente para acordar todo mundo aí para essa questão. Então, que bom que já temos uma pergunta aqui, né? Então, tendo-se apenas uma lagoa para os dejetos, a bomba do rotor aberto ou chorumeiras são suficientes para esgota? Não há necessidade de se agitar o material antes? Quando você trabalha com a bomba de rotor aberto, você vai ter que ter o discernimento de variar a altura que você está captando esse dejeto. Então, eu vou começar captando pelo fundo, se tiver mais lodo. Vou começar captando pela superfície, se tiver mais crosta. Mas, normalmente, tem-se conseguido fazer com bomba de rotor aberto ou com o tanque Bauer, com tomada de força no trator, você consegue bombear tudo para dentro do Bauer e depois levar para aplicar. A gente não vai... ficaria mais fácil se ele estivesse agitando? Ficaria mais fácil se ele estivesse agitando. Mas nós não queríamos pensar nesse ponto em incluir mais um equipamento e mais o gasto de energia elétrica. Então, você pode até ter alguma dificuldade no início, mas depois você vai aprender, porque tem gente fazendo, você vai aprender como conduzir isso. Então, não é uma coisa impossível de ser realizada. Então, é nesse sentido. Ótimo, obrigada, doutor Marcelo. Quando é falado em esgotamento da lagoa no máximo possível, devemos dar prioridade ao esgotar o resíduo sólido, líquido ou os dois igualmente? Os dois igualmente. Então, você está fazendo... Você tem a peneira separadora, por exemplo. O sólido, ou você põe ela na cama de compostagem, ou você, com 15 dias, aplica todo esse sólido. A mesma coisa o líquido. Ah, mas começou a chover. Então, eu tenho que pensar que eu não vou conseguir esgotar essa lagoa toda. Mas eu tenho que me planejar para cada 15 ou 20 dias eu diminuir mais de 80% do volume dessa lagoa. Ok. Qual a diferença em volume para tratamento de dejetos entre freestyle e compost barn? Nós vamos levantar isso no nosso compost em comparação com o freestyle. Cada pista de freestyle, num tamanho mais ou menos padrão, nós gastamos 40 mil litros de água para a limpeza desse piso. No compost, pelo número de animais, entre 15% a 20% fica na pista de alimentação. Então, você que vai dimensionar um sistema, você tem que pensar em dimensionar o tamanho do seu sistema de manejo de dejetos conforme o tamanho, o volume de resíduo que ele tem que ser projetado para receber. Então, tem essa diferença, sim. Se você usa água nova no freestyle, você vai ter lagoas imensas, né? Então, o compost, por exemplo, tem menos necessidade de tamanho de lagoa.